dizes, ainda que nunca me fales, eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços,
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, povo de Deus, queridos irmãos e irmãs que acompanham o nosso santuário do Sagrado Coração de Jesus, estamos mais uma vez aqui com uma live em forma de podcast, uma live evangelizadora. E hoje nós vamos receber nosso querido Padre Claudinei. Padre Claudinei, sua bênção, seja bem-vindo. E já de início, fala um pouquinho para nós, quem é o Padre Claudinei? Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando nesta live. Padre Claudinei, sou natural de Cambará e esse ano estou fazendo o jubileu de 25 anos de vida presbiteral. Que bênção. E atualmente eu estou pároco e reitor do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, em Jaguariaíva. Muito bem, Padre. Para nós iniciarmos, hoje a nossa live vai falar de liturgia, Então nós vamos conversar sobre liturgia. E para nós iniciarmos bem, gostaria de pedir para o senhor fazer uma oração para nós iniciarmos este momento. Que bom. Então, nesse momento, nós pedimos então a luz do Espírito Santo, pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, que ela sempre nos conduza ao Sagrado Coração de Jesus, concedendo a todos nós bons pensamentos, boas palavras e bons sentimentos. Vamos rezar a oração que o Senhor Bom Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, Depois do nosso momento de oração, mais uma vez acolho a todos aqueles que estão entrando, aqueles que estão participando. Convido você a mandar o link aí, a convidar os amigos, a família, para entrar na live, para que nós possamos ter aí mais uma noite bonita, agradável de evangelização. E também, se você quiser fazer durante o nosso tempo aqui, se você tiver alguma pergunta, você pode estar mandando aí no nosso chat, que o pessoal vai estar passando para nós. Padre, primeira pergunta nós vamos falar de liturgia, então, o significado da palavra liturgia na Igreja Católica. A palavra liturgia é importante a gente saber que ela não nasceu em ambiente cristão. A palavra liturgia, ela é de origem grega. E a palavra liturgia, ela quer dizer para nós, é um serviço. Na época em que a palavra liturgia ela surgiu, se você fosse construir uma ponte, estava fazendo uma liturgia. Consertando uma estrada, você estava fazendo uma liturgia. E só depois, então, ela foi sendo aplicada na caminhada da igreja. E a liturgia, então, para nós, no ambiente cristão, a palavra liturgia significa um serviço sagrado. Quando nós nos unimos para realizar uma liturgia,
nós estamos prestando um serviço para que Deus, para que Jesus, então, ele possa agir na vida das pessoas. E por que a liturgia é tão importante na vida da igreja e na vida de todos nós, né, dos fiéis? A liturgia, ela é importante, como eu já disse para você, porque ela nos proporciona esse momento de encontro com Jesus. E a gente sabe que o encontro com Jesus, ele tem que transformar a nossa vida. Então, por isso que nós respiramos na igreja, nós respiramos e vivemos a liturgia. E a liturgia é apenas na missa, ou ela envolve mais celebração, outros momentos? A liturgia, ela gravita em torno da Santa Missa e de demais sacramentos. Nós temos o sacramento do batismo, sacramento do matrimônio, liturgia das horas. Então, a liturgia, ela gravita quando a gente fala em liturgia, vem logo na nossa mente a questão da Santa Missa. Já é automático. Isso acontece. Mas a liturgia, então, ela gravita em torno do sacramento da Eucaristia, da Santa Missa, sem esquecer os demais sacramentos que geram vida para a igreja. Você falou da questão da liturgia das horas, né? Que é uma oração oficial para a igreja, né? Sim. No entanto, que os religiosos, né? Os próprios, né? Na questão de vocês, os padres, se reza todos os dias, né? Sim. A gente faz o esforço para rezar todos os dias. Tem as horas, tem as laudes, né? Que é na parte da manhã, depois tem meio-dia, tem as 15 horas, se a pessoa quiser rezar, tem às 18 horas e tem a oração, né, as completas, que nós rezávamos no seminário antes do recolhimento, do descanso. E essa oração, hoje, na questão de repente, os mosteiros, né, onde se segue certinho, né, Sim. padre? Porque daí, na verdade, o povo lá está falando viver, os monges, as monjas, né, o pessoal vive em função da oração. Sim, da oração, né? Então, da oração. Falar um pouquinho da Santa Missa, padre. Quais são as principais partes da missa e o que acontece em cada uma delas? As partes da missa, a Santa Missa, ela é dividida em 4 partes. 4 partes. Nós temos, na primeira parte, nós temos os ritos iniciais. Segunda parte, nós temos a liturgia da palavra. Terceira parte, nós temos a liturgia eucarística. E a quarta parte, os ritos finais. Você perguntou o que significa. Eu trouxe anotado aqui, porque às vezes eu acabo esquecendo. Então, dizer para vocês, os ritos iniciais, a comunidade se reúne para preparar seus corações e mentes para a celebração. O objetivo principal dos ritos iniciais é criar um ambiente de oração, recolhimento e reconhecimento da presença de Deus. Olha só, como que é importante os ritos iniciais, e às vezes a gente percebe que
Isso não acontece nas nossas comunidades. Às vezes, acontece das pessoas ficarem andando, né? Às vezes, até conversando. Então, os ritos iniciais, qual que é a missão? É criar um ambiente de oração, recolhimento e reconhecimento da presença de Deus. Essa é a função dos ritos iniciais. É se preparar bem para se celebrar bem, né? Sim. Na verdade, essa preparação a gente tem que começar lá em casa. Lá em casa, né? Quando a gente está saindo, vindo para a igreja, a gente já tem que ter no nosso coração esse desejo da oração, do recolhimento e do reconhecimento da presença de Deus. Aí nós temos então a liturgia da palavra. Então o rito inicial vai da minha chegada à glória, a oremos. A oremos. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, Sim. o primeiro ponto. E assim, tem muita gente que chega depois do oremos e ainda entra na fila da comunhão, né? Sim. Mas não participou, não se preparou. A missa está incompleta. Então a gente tem que se esforçar para participar da missa por inteira, né? Sim. Sim. Podemos ir para a segunda parte? É a liturgia da palavra. Ocorre a proclamação, escuta e reflexão das Escrituras Sagradas. É o momento onde Deus fala com o povo. É o momento onde Deus, então, através da proclamação, através da escuta e da reflexão da Sagrada Escritura, é o momento onde Deus fala com o povo. Na liturgia da palavra. Primeira leitura. Sim. Salmo. Finais de semana, segunda leitura. Meio de semana, só a primeira. Evangelho. Sim. Homilia. Isso mesmo, a liturgia da palavra. Lembrando também a necessidade de que as pessoas que vão fazer a liturgia da palavra, as pessoas que vão lá proclamar a leitura, elas têm que ter em mente que elas estão emprestando para Deus, né, o seu corpo, a sua voz, para que Deus ele fale no coração da comunidade. Então, por isso, a gente tem que ler antes a palavra. Tem que ter aí uma proximidade com a palavra. Porque senão vira confusão, né? E na verdade, assim, então a gente fala, vai fazer uma leitura. Não vai fazer uma leitura, né? Vai fazer uma proclamação, né? Proclamação. É diferente, né, padre? Sim. Pode dar sequência, padre. Pode dar sequência? A liturgia eucarística é onde ocorre a consagração do pão e do vinho, transformando-os no corpo e sangue de Cristo. Na liturgia eucarística, nós recordamos a última ceia, a instituição da Eucaristia. A liturgia eucarística, nós contemplamos então a consagração do pão e do vinho, que é o fruto. O pão e o vinho expressa o fruto do trabalho da comunidade. O cansaço, a doação que sai lá do meio do povo e vem até o altar para ser transformado, transubstanciado no corpo e sangue de Cristo. E é ali
É ali então que nós recordamos a última ceia, a instituição da Eucaristia, onde Jesus ele dá a sua vida por nós. Começa após a parte começa onde? No ofertório. No ofertório. É. Né? Então nós vamos a segunda parte da primeira leitura até as preces. E do ofertório a gente entra na liturgia Sim. eucarística. A liturgia eucarística, ela vai desde o ofertório até o oremos final. Até o oremos final. Depois nós entramos nos ritos finais. Ritos finais tem como objetivo preparar os fiéis para a missão de testemunhar a fé no mundo. Em latim, o padre dizia assim, ite missa est, né? Vão embora, né? A missa terminou, acabou, né? Então, a missão continua. E nós vemos então, acontece então nos ritos finais o envio dos fiéis para a vida diária, com a missão de testemunhar a fé que foi celebrada na missa. Então não pode, a hora que encerra a missa, não pode haver um divórcio entre fé e vida. Às vezes acontece esse divórcio, né? Entre fé e vida. A pessoa ela se esquece de tudo aquilo que ela ouviu e durante a semana vive lá fora como se Deus não existisse. Mas a palavra que eu ouço, a comunhão que eu recebo, ela tem que ter ressonância na nossa vida diária, ou seja, na nossa família, no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, na nossa escola, aonde nós formos. Essa palavra, então, ela tem que ter ressonância. É o fim da celebração, com os ritos finais, o fim da missa, mas o início da missão lá fora, de testemunhar. É colocar em prática aquilo que rezei. Com certeza. E aquilo que eu ouvi, né? É fazer a prática, fazer o gesto concreto, né, Padre? Sim. Da vivência. Isso mesmo. Ainda sobre a missa, Padre, por que a missa é considerada o sacrifício de Cristo e não apenas uma recordação? Muito bem, eu fiz umas anotações aqui que eu gostaria então de partilhar com vocês. Existem palavras-chave que o padre então ele não pode esquecer. Nós sabemos que a missa ela é considerada o sacrifício de Cristo, porque na teologia católica a missa ela não é uma mera recordação ou lembrança. A missa ela é memorial vivo e atual do sacrifício de Jesus. Ou seja, é uma atualização. A missa é presentificação do único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. Então a missa ela não é apenas uma recordação, a missa não é apenas uma lembrança. Existe a palavra-chave, a transubstanciação. Na missa acontece então a transubstanciação. Jesus ele está real, Jesus está presente sob as espécies do pão e do vinho, tornando o sacrifício da cruz
incruento, ou seja, sem o sangue, sem o sangue. Você falando de pão e vinho, e por que o pão e o vinho? O pão e o vinho, porque eram elementos assim muito comuns na época de Jesus. E é aquilo que eu disse para você, o pão e o vinho simboliza o trabalho, simboliza o trabalho, simboliza o sacrifício, simboliza a doação que sai das mãos do nosso povo sofrido e vai então ser transubstanciado no altar. E no tempo de Jesus, o pão e o vinho eram assim os alimentos principais na mesa do povo. Na mesa do povo. Então Jesus escolheu estes sinais para que a sua memória ela fosse perpetuada no meio de nós. No meio de nós. Então, na missa, não acontece somente uma recordação ou uma lembrança. A missa é o memorial vivo e atual do sacrifício de Jesus. Ele está ali presente. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Maior milagre que os nossos olhos veem, né? Sim. Podemos contemplar esse milagre toda a missa. Né? Toda a missa. Toda a missa. Porque ele pediu, né? O Senhor bom Jesus pediu fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que a igreja celebra a Eucaristia, ela vive esse memorial vivo e atualiza o sacrifício de Jesus na cruz sobre a terra. Padre, uma pergunta que não está aqui, mas que me vem agora, né, em fazer para o senhor é o seguinte: qual que é a sua sensação, né? Não vou falar de todos, porque cada um tem a sua, mas a sua sensação, qual que é o seu sentimento na consagração? Sentimento que, né, porque ali é o maior de todos os milagres que pode acontecer, né? A gente está ali, é o sustento da nossa vida, é o alimento. E para o senhor, como padre, como homem de Deus, qual que é esse sentimento? Qual que é esse sentimento que traz dentro do coração na hora da consagração? É um sentimento de pura alegria e gratidão por Jesus ter me escolhido. Apesar das nossas imperfeições, Ele quis contar comigo para que a obra da redenção acontecesse no mundo. Então, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de entrega para que eu diminua e Ele realmente apareça. É um sentimento de gratidão. Muito bem. É o maior de todos os momentos, com certeza, né, da nossa vida de cristão. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda que não dão o valor, né? Principalmente aqueles que estão dentro da igreja na hora da consagração, né? Muitas vezes a gente vê muitos avoados por aí, né? E ali é o momento pleno, né? Momento dos momentos, né? Toda missa é importante. Mas no momento da consagração, o ápice. Sim. Ali está presente Jesus. Jesus, ele tem um pensamento de Santa Teresinha, um pensamento bonito de Santa Teresinha. Ela disse que na missa
Jesus não desce do céu só para habitar em cálices de prata, de ouro ou de bronze sobre o altar. Na missa, Jesus desce do céu também para habitar os nossos corações. E a gente percebe muitos corações fechados e deixa a graça passar. Então, no momento da oração eucarística, nós temos então a presença, né? a transubstanciação, Jesus que se faz presente no meio de nós. Antes da consagração, Jesus já está presente. Jesus está presente no irmão, na irmã. Jesus está presente na palavra. Jesus está presente no padre. Mas é no momento da oração eucarística que ele se faz presente ali. O seu corpo, o seu sangue se faz presente. Já não é mais o pão e o vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vai fazer morada em nós, né? Sim. Que vai nos transformar em sacrários. Por isso que ele quis ficar, o corpo e o sangue. Ele quis fazer morada em nós. E quando a gente recebe a Eucaristia, nós aprendemos lá na 4ª série, que o nosso estômago, não podemos esquecer que a Eucaristia é uma refeição. Na missa acontece uma refeição. E nesse contexto das refeições judaicas, que a igreja, então, ela propõe para nós a Eucaristia. A gente aprendeu lá na 4ª série que o nosso estômago, quando nós nos alimentamos, o nosso estômago ele faz os movimentos, não sei, peristálticos, uma coisa assim. E quando nós recebemos a Eucaristia, o nosso estômago trabalha, e essa Eucaristia ela é lançada no nosso corpo inteiro. Então nós ficamos eucaristizados. Se a gente realmente soubesse que o tamanho da graça que nós recebemos, então Jesus ele quis ficar em nós por inteiro. Eu vi uma história esses dias, padre, achei muito bonita. Diz que numa cidadezinha do interior, numa procissão de Corpus Christi, Jesus saiu, né? O padre saiu com a procissão, né? No ostensório, e foi caminhando pelas ruas da cidade e passou em frente a um bar, né? O pessoal do interior tem isso, né? Vai lá, abaixa a porta, né? Fechou a porta e ficaram tudo na calçada, e um menininho de uns 8 anos ele se ajoelhou, né? E ficou ajoelhado. Jesus passou e foi, né? Continuou todo o movimento, deram a volta, voltou para a missa, né? Encerrou tudo, e nisso uma ministra da Eucaristia, ela passou, a hora que terminou a missa ela estava indo embora, e a hora que ela passou de novo ali na frente, que o menininho saiu correndo e se ajoelhou, né? E daí o pessoal todo indagou o menininho, né? Mas por que você se ajoelhou? Porque você se ajoelhou para aquela senhora? Daí ele falou assim, não, mas não é que não estava me ajoelhando para aquela senhora, é que aquela mulher, ela estava na procissão, ela foi na missa e ela recebeu Jesus, e Jesus está dentro dela. Eu achei muito bonito, né? Que realmente é isso, né? A gente sai da igreja, sacrários vivos, nós somos sacrários vivos, né? Por meio da rua, ao que chega lá em casa. Então nós somos por de 10 a 15 minutos, nós somos sacrários vivos. Jesus está em nós, está no nosso coração. Se nós compreendêssemos verdadeiramente o que é isso, né? Tudo isso, o nosso mundo seria perfeito. Com certeza, não há dúvida.
Ô padre, falando um pouquinho sobre os símbolos e sinais, por que na liturgia usamos cores diferentes nas vestes e também no altar? A liturgia da Igreja Católica, ela é rica em símbolos e significados. Então, nessa dinâmica, há cores litúrgicas, que diz do mistério celebrado. O número 345 da Instrução Geral do Missal Romano diz que a diversidade de cores de vestes litúrgicas tem a finalidade de exprimir externamente, de modo mais eficaz, por meio das cores, a liturgia sagrada da igreja. Então, ela apresenta uma linguagem própria que envolve os cristãos no mistério pascal. Então, a igreja ela propõe para nós as cores litúrgicas, e é uma forma pedagógica que diz para nós a respeito do mistério celebrado. E as cores elas também apresenta para nós também um ritmo da natureza, a natureza da obra criada. Se nós pegarmos o tempo da Quaresma, vamos citar um tempo, né? O tempo da Quaresma, se a gente prestar atenção, as flores que brotam, elas são roxas. Então, o ritmo das cores da igreja tem essa ligação com os ritmos da natureza. Então, a igreja ela é rica em símbolos e significados. E o sentido de nós acendermos as velas, né, durante a missa? Por que se acende, né, no altar as velas? No Sábado Santo, vamos um pouco lá no começo, quando Deus ele criou o mundo. Deus então ele cria a luz. A luz vai ser sempre a presença de Deus na nossa vida, na igreja, enquanto que a escuridão simboliza as trevas. Então, a luz, aí no Sábado Santo. No Sábado Santo nós acendemos solenemente na Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, nós acendemos o círio pascal. O que é o círio? A palavra círio quer dizer luz, né? Luz da Páscoa. A luz do Cristo ressuscitado, que brilhou na escuridão das trevas. Então, a luz, ela vai simbolizar sempre a presença de Jesus Cristo, que nós falamos que ele é a luz do mundo, a luz que ilumina o caminho dos fiéis e a esperança de que suas preces sejam atendidas. A vela acesa, consumida pela chama, simboliza o sacrifício de Cristo e a entrega da vida em serviço aos irmãos e irmãs. Então, podemos perceber que a vela ela tem esse duplo sentido. Ao mesmo tempo que ela é luz, a luz de Cristo, também ela tem que ser exemplo para nós, que nós devemos ser igual uma vela, aonde a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entrega a nossa vida. Através da liturgia,
a gente entrega a nossa vida em serviço aos irmãos e irmãs. E na questão do sinal da cruz, né? A gente usa o sinal da cruz no início e no final, né? Por que esse momento, né, de usar o sinal da cruz de início e de final? E não só nas missas, né? Quando a gente vai fazer, que nem aqui, nós iniciamos com o sinal da cruz. E no final, depois nós vamos encerrar com o sinal da cruz, né? Por Sim. quê? Porque o sinal da cruz, por que nós fazemos o sinal da cruz? No início e no final das orações, para professar a fé na Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um ato que relembra a morte e ressurreição de Jesus, a cruz. Quando a gente traça o sinal, nós estamos fazendo ao mesmo tempo que nós nos lembramos, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos então relembrando a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós falamos em nome do Pai, tem que brotar do nosso coração a adesão ao projeto do reino, quando a gente, em nome do Pai, do Filho, nós temos que lembrar que Jesus é a revelação desse projeto. Jesus é a revelação desse projeto. O Papa Bento XVI, ele tinha uma palavra bonita. Ele diz que Jesus é o braço de Deus estendido para a humanidade. Então, quando a gente faz o sinal da cruz, e nós citamos aí o Filho, a gente contempla então a revelação desse projeto de amor que não começou ontem, mas que vem acontecendo desde toda a eternidade. E Deus não desiste de nós. Deus, olhando para a história da salvação, nós percebemos então que apesar das nossas quedas, das dificuldades, Ele não desiste de nós. Então, Jesus é a revelação desse projeto. É a revelação desse projeto. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o Espírito Santo é a realização do projeto. É o Espírito Santo, então, que nos dá força, que nos capacita, que faz com que a gente não esmoreça, que faz com que a gente não perca a fé diante das dificuldades que vão surgindo, então, na nossa caminhada. Falando um pouquinho da participação, né, da nossa participação na liturgia. Nós, como fiéis, como podemos participar ativamente da liturgia? Da liturgia? Então, acredito que não faz parte do nosso tempo quando a missa ela era rezada em latim. O padre, então, tem gente que fala assim, o padre ficava de costa, rezava em latim e ninguém entendia nada. Não é bem assim. Nessa época em que a missa era rezada em latim e o povo ficava na nave da igreja, a maioria rezando o terço, o padre ele era conhecido como o homem que falava com Deus. O homem que falava com Deus. O padre falava com Deus e depois dizia para a comunidade o que Deus tinha falado para ele. Não tinha toda uma mística. Não foi um tempo perdido. Aí com a vinda do Concílio Vaticano II,
que não deve ser olhado com desconfiança, porque na história da igreja nós temos 21 concílios, 21 concílios. E a doutrina, então, até anotei aqui para não esquecer, o rito, nesses 21 concílios, o rito foi se desenvolvendo no transcurso dos tempos, e esse rito poderá continuar fazendo o mesmo no futuro. Ou seja, o rito nesses 21 concílios, não só o rito, mas a caminhada da igreja, ela vem sendo desenvolvida. E pode que no futuro continue essa mesma dinâmica. Então, com o Concílio Vaticano II, foi apresentado então as preocupações a respeito da liturgia, a respeito da participação do povo na liturgia. Existia assim no coração dos bispos, na época, uma inquietação de que realmente o povo não fosse mero espectadores da liturgia, mas que houvesse uma participação ativa, uma participação consciente e frutuosa. Para você ter uma ideia, é o primeiro documento na história da igreja que foi assinado no Concílio Vaticano II em 1965, foi sobre a liturgia. A Sacrosanto Concílio, em que no seu conteúdo chama a cada um de nós para voltar às fontes, para tirar tudo aquilo que estava, toda a poeira imperial que estava grudada, que estava impregnada na liturgia e na igreja. Então, através do Concílio Vaticano II, através da Sacrosanto Concílio, nós então tivemos acesso, o povo então teve acesso às respostas, cânticos, orações e gestos, posturas físicas como ajoelhar-se e fazer o sinal da cruz, recepção consciente e respeitosa dos sacramentos. Então, os sacramentos antes do concílio, eles eram vistos como uma coisa mágica, e os sacramentos eles eram vistos assim, me foge a palavra agora, mas o povo não tinha conhecimento da ação do sacramento do batismo, do sacramento da confissão, também a prática do silêncio sagrado, o acompanhamento atencioso das leituras e orações. Essa participação ativa, ela é direito de todos os batizados. Então, havia muitas controvérsias antes do Concílio Vaticano II a respeito então da vivência da Eucaristia. Houve uma época dentro da igreja que a comunhão, as pessoas não recebiam mais a Eucaristia. Elas se contentavam apenas em ver a sagrada hóstia. E a gente sabe que
a Eucaristia é alimento para a nossa caminhada. Sem a Eucaristia, sem Jesus, nós vamos ficando fracos. A gente não vai muito longe, não. Não vai muito longe, não. Então acontecia isso. Me fugiu a palavra superstição. Apareceu a palavra. Superstição. Então havia a questão assim dos sacramentos, das orações da igreja. Havia um povo muito supersticioso. Podemos classificar que de todos os concílios, né? O concílio foi o principal de todos? Foi o maior? Porque ele fez uma mudança muito grande, né? Ele foi o maior acontecimento do século XX. Agora dizer assim que ele foi, porque cada concílio ele foi para a sua época, né? Oi? Cada concílio foi para a sua época, para a né? sua época. Cada concílio teve a participação dos pensadores da época, a cultura da época. Então, cada concílio e 21 concílios. Eu fiz, aí uma pessoa perguntou para mim, eu fiz um apanhado de alguns deles. E todos os concílios falam a respeito da autoridade do Papa. Aí uma pessoa perguntou para mim, por que todos os concílios eles tentam legitimar a autoridade do Papa? Eu disse, quer destruir a igreja? Quer ver a igreja, quer ver as ovelhas perdidas? É só ferir o pastor. Então a igreja, nesses 21 concílios, ela tentou então mostrar para nós que o Papa ele é o nosso ponto de unidade. Então se não existe essa unidade com o sucessor de Pedro, a confusão está instalada na igreja. E é isso que o inimigo quer, né? Sim. O inimigo quer confundir os nossos corações e as nossas mentes. Mas todos os concílios, eles tiveram a sua importância. Então, para que a gente chegasse. O Concílio de Trento, um concílio muito avançado. Tudo o que nós temos hoje a respeito da Eucaristia foi definido no Concílio de Trento. Tudo que nós temos a respeito do sacramento da Eucaristia, a respeito da missa, foi definido no Concílio de Trento. Então, todos eles são importantes, né? Talvez o que marcou é porque também assim, não é tão longe, né? 1965, né? Sim. É o mais e que realmente para nós é o que marcou, porque é o que, né, a gente se ouve falar muito, se ouve falar ainda que sim, nem tudo que foi decidido lá ainda está, né, tem coisas ainda acontecendo, né, daquele sim, concílio, a caminhada é longa, igreja, né? A caminhada é longa. Então, mas nós não podemos negar o concílio. Negar o concílio é negar a igreja. É negar a autoridade do Papa, que é o sucessor de Pedro. E realmente, né, padre, se a gente for analisar na questão da missa, né? Missa rezada em latim, a missa hoje, como é rezada? Hoje, né, do jeito que está, o mundo agitado, não iria, talvez, né? Como que eu posso me expressar aqui? Não sei se a palavra seria essa ou não, se me perdoe se for outra, mas não iria atrair, né, as pessoas, né? Como hoje, principalmente, de repente. Lógico, eu morei algum tempo em Campo Grande e lá, uma paróquia lá ainda se celebra, né? Todo domingo. Existem uns lugares que são autorizados, que se reze a missa. Tridentina? Isso mesmo. Às 17, eu lembro, né? Todo domingo às 17 horas, tal, que é autorizada pela arquidiocese. É diferente? Sim, o latim é importante.
Haja visto que os documentos que a igreja, que o Papa escreve, eles saem primeiro em latim, para fazer com que não se perca a profundidade daquele documento. Então, o latim ele continua sendo importante, mas o concílio ofereceu para nós essa possibilidade em vista da participação ativa das pessoas. Então, o concílio ofereceu para nós essa possibilidade de que a missa ela fosse rezada na língua vernácula de cada povo. Olha só, que ninguém ficasse excluído, né, do entendimento do Evangelho. Então, o que o concílio quis foi isso. Então, às vezes falta um pouquinho de estudo, falta um pouquinho de obediência para que a igreja então ela continue a sua caminhada no meio de nós. Falando um pouquinho do latim, né? E a gente vê que o Papa Leão, ele gosta do latim, né? Algumas bênçãos, algumas ali, ele gosta de usar o latim, né? Isso mesmo. E é muito bonito, né? A gente vai tem alguns lugares, né? Que a gente vai, que o pessoal reza, é gostoso, né, padre? As orações, os cânticos, né? Os cânticos gregorianos, né? Que é muito bonito também, né? Que enriquece muito a liturgia, né? Com certeza. Padre, e qual a importância dos ministérios na liturgia? Como os leitores, coroinhas, os ministros da Eucaristia, o pessoal do canto, qual que é essa importância na questão litúrgica da missa? Então, tendo em vista a preocupação do Concílio Vaticano II, da participação ativa, frutuosa e consciente na ação litúrgica, a igreja, então, ela propõe para nós, para a caminhada, os ministérios litúrgicos, os leitores bem preparados, os coroinhas também, os ministros da Eucaristia. Então, esses ministérios litúrgicos, eles são fundamentais para o serviço e a participação ativa da comunidade na celebração da fé. Os ministérios litúrgicos permitem que os leigos assumam papéis importantes e evidenciando a unidade da igreja, ou seja, mostra para nós que estamos caminhando juntos, ou seja, a Eucaristia ela nos une em diversos ministérios litúrgicos. A gente enxerga que o nosso ponto de unidade é a Eucaristia, o nosso ponto de unidade é Jesus Cristo. E é bonito a gente ver leitores bem preparados, coroinhas que amam servir o altar de Jesus e ministros da Eucaristia que estão ali preparados, sendo bem preparados para distribuir a Santa Eucaristia e também levar a comunhão para os doentes. É interessante que a liturgia ela fica rica, né, padre? Quando Sim. você tem uma acolhida bem feita, Sim. né? Um canto bem cantado, né? Uma certeza. Leitura bem feita. E para tudo isso, né, é necessário preparação, ensaio. A pessoa está realmente disposta a servir. Porque antes do concílio, vamos voltar no Concílio Vaticano II de novo. Antes do Concílio Vaticano II, o padre fazia tudo sozinho. As leituras também? Tudo era o padre que fazia. Aí com o Concílio Vaticano II, esse leque ele foi
aberto para que os leigos, eles pudessem então atuar nas celebrações, não só na celebração da missa. Nós temos ministros da palavra, nós temos ministros de exéquias, nós temos aqueles que visitam os enfermos. Então, é um trabalho feito em estilo de mutirão, onde cada um é convocado para dar a sua contribuição. Em comum unidade, né? Sim, comum unidade. Né? Comum unidade. Em torno do Cristo, né? Sim. Falando um pouquinho de ano litúrgico agora, né? Para a gente, as perguntas finais aqui. Estão perguntando aqui, a Luciane Oliveira, fica gravada a live? Fica por 30 dias, Luciane, no Facebook, né? Tem o pessoal dizendo, já responderam aqui. Tem o pessoal falando aqui também, né, que uma explicação muito linda, está muito claro, muito interessante, que bom explicar a missa, pois muitos não conhecem, né? Assim por diante, o pessoal participando conosco aqui. E se tiver alguma pergunta, pode fazer também, né? Que nós estamos aqui e para a gente estar batendo esse papo. Padre, o ano litúrgico, por que ele começa no Advento? E o que é o Advento? Muito bem, explicar primeiro para vocês, o ano litúrgico é o ciclo de celebrações da Igreja Católica, que revive os mistérios da vida de Jesus ao longo de um ano. Então nós temos o ano A, B e C. A, B e C. Esse ano nós estamos no ano C. Nós estamos no ano C. Então, a gente revive ao longo de um ano os mistérios da vida de Jesus. O ano litúrgico é Jesus. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ele começa com o Advento. O ano litúrgico da igreja, ele diverge do ano civil. O ano civil vai começar para nós no dia 1º de janeiro de 2026, o próximo ano. Só que o ano litúrgico, ele vai começar no primeiro domingo de dezembro. Por quê? Ele começa então com o Advento, porque o Advento é tempo de preparação para a vinda do Messias, ou seja, o Natal, sendo o ponto de partida que conduz à vida espiritual do fiel. Então, Jesus é o que nos une. Jesus é o que nos une. Então, a igreja achou por bem, então, começar o ano litúrgico, tendo em vista que tudo converge para Jesus. O ano litúrgico é Jesus. O Advento a gente se prepara para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não mais naquela gruta lá em Belém, no meio dos animais, mas agora nos nossos corações, na nossa comunidade, na nossa família. Então, por isso que começa, o ano litúrgico começa com o Advento, que é o nascimento do nosso Salvador. São 4 finais de semana de espera. De preparação. Preparação. Onde a igreja então, ela nos convoca a voltarmos o nosso coração. Cada evangelho, as leituras, tudo vai convergindo para essa realidade. As novenas de Natal, né? Tudo vai ajudando a gente a celebrar melhor. As confissões. Se tira o glória. Né? Sim.
Sim, que é um momento, não é um momento assim de tristeza, mas é um momento que a gente vai preparando o nosso coração como se fosse uma manjedoura para poder receber Jesus. Ele quer nascer no nosso coração agora. São as expectativas, né? Expectativas, um tempo de expectativa. E é muito bonito, né? É como a mãe que prepara, quando sabe que está chegando a hora da criança Sim. nascer, vai lá, Tem prepara toda uma preocupação, toda a né? bolsa, né? A roupinha que vai levar, tá, vai preparando todo aquele Sim. momento, né? E assim, creio eu que nós devemos fazer com o nosso coração também, Sim, né? sim. Para este momento, né? Preparar tudo, né? Para que a hora que chegue numa alegria plena, né? Traga alegria plena. Isso mesmo. E padre, chegamos, né, aqui no Advento, mas os tempos litúrgicos, né? A gente falou que começa no Advento, mas quais são os demais tempos litúrgicos e o que nos ensina nesses tempos? Nós temos então, já falamos sobre o Advento, o tempo litúrgico do Advento. Depois vem o Natal. O Natal não é só um dia. Aí nós vamos celebrando, né? Tem o Natal, ele se estende, ele tem um tempo no calendário litúrgico da igreja. Depois nós temos a Quaresma, onde a igreja ela coloca para nós as práticas do jejum, da oração e da esmola. A palavra esmola caiu em desuso, quase a gente não pode substituir por caridade, né? E tanto o jejum, a oração e a esmola, a caridade, são conselhos muito antigos para quem quer buscar a santidade. Então nós temos o tempo da Quaresma, depois nós passamos pela Semana Santa. Padre, só interrompendo aqui um pouquinho. A gente vai lá, a gente vai voltar no Advento e o tempo da Quaresma. Existe uma coisa em comum, né? Porque ambas não se cantam. Olha que interessante que é, né? De repente a gente não dá tanta importância, mas ambas não se cantam glória. Não é? Ambas se tira, né? Para viver um momento. Às vezes a gente não dá tanta importância também no glória na missa, mas olha a importância que ele tem, né? Que ele é tirado para viver no momento mais solene daquele tempo, né? No ápice daquele lá que se vai voltar. Vai voltar a usar, né? Sim. Porque também o glória. Com ênfase. Na Quaresma não cantamos o glória, mas cantamos o glória no Sábado Santo, né? Sim. Ele vai voltar só no Sábado Santo. A hora que acende a luz, toca o sino, porque na Quaresma o Cristo ressuscitou. Então é uma festa, né? E no Advento, canta o glória, né? O glória na hora que nós contemplamos o nascimento, toca o sino, né? As velas são toda uma alegria, uma euforia que brota então do nosso coração. E voltando lá no ano litúrgico, por que a igreja começa o ano litúrgico com o Advento, com o nascimento de Jesus? Não tem acontecimento maior que chama a nossa atenção. É um começo. Em Jesus, no nascimento de Jesus, nós contemplamos então o amor de Deus, a ação de Deus, que nunca se cansou de nós, que continua querendo fazer aliança conosco. Aí nós vamos então, aí temos a Páscoa. Páscoa também não é só um dia, da mesma maneira que o Natal não é só um dia, a Páscoa também, nós temos um período pascal, 5, 6, dependendo do ano litúrgico, 5, 6 domingos, né? Domingo da Páscoa. Aí depois vem o tempo comum. O tempo comum é o tempo em que a gente vê a ação de Jesus.
Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, podemos assim, então, o advento, assim, bem resumido. Advento, nascimento de Jesus. Natal, celebramos a encarnação, ou seja, Jesus que se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez criança no meio de nós. Quaresma, tempo de conversão, de penitência. Páscoa, tempo da ressurreição. Então, tudo isso nos ajuda a viver o Evangelho, o tempo comum. Aí tem o tempo comum, né? Que nos ajuda a viver o Evangelho no dia a dia da nossa vida e da nossa história. Porque o encontro com Jesus, ele se dá. Às vezes a gente pensa que nós só vamos encontrar Jesus dentro da igreja. Não. O encontro com Jesus, ele se dá no dia a dia da nossa vida, da nossa história. Lá na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, lá também nós temos que encontrar Jesus. O tempo comum nos ajuda a contemplar essa realidade. E nós encerramos na festa de Cristo Rei, né? Cristo Rei. Uma solenidade de Cristo Rei, né? Coroamos, né, Jesus e proclamamos Ele como Rei. Sim. E logo em seguida já nos preparamos para recebê-lo como criança, né, no Natal que vem. Padre, e a diferença, né? Acho que é algo interessante, as diferenças entre festas, solenidades e memórias. Muito bem. A igreja então apresenta para nós essas modalidades, solenidades. Quando nós vamos celebrar uma solenidade, é uma celebração então de alto grau. Quando fala solenidade, é de alto grau, com ritos litúrgicos ricos, a presença do creio e do glória. Então, quando a gente vai celebrar uma solenidade, a igreja, então, ela nos apresenta ritos litúrgicos ricos. Temos a oração do credo, do creio e do glória. Solenidades: Páscoa, Pentecostes, Imaculada Conceição, Cristo Rei, Sagrado Coração, Pedro e Paulo e São João Batista. Deve ter outras, mas eu coloquei essas daqui para a gente ter uma ideia. E as solenidades, elas trazem sempre para nós uma missa de vigília. Uma missa de vigília que tem que ser celebrada um dia antes. Festas de grau intermediário. Ausência do creio, tem a presença do glória. Quais são essas festas? Transfiguração do Senhor, exaltação da Santa Cruz, os apóstolos e os santos. Então, as festas, então, de grau intermediário. Então, nós temos a ausência do credo e a presença do glória. As memórias são celebrações de menor grau de importância. Podem ser obrigatórias ou facultativas. Ou seja, memória de um santo, algum aspecto da vida de Jesus e Maria. Então, são essas as modalidades que a igreja
ela oferece para nós. Nessa questão de memórias, que nem de manhã eu rezo liturgia das horas, né? Que é o tempo que tem. Aí você abre lá, que eu tenho no aplicativo, abre lá, aí dá opção, né? Quando é memória, né? Quer rezar memória ou quer no tempo comum, né? Você tem essa opção, né? Então, padre, uma pergunta, né? Aqui da minha lista acabou. Mas uma pergunta, porque aqui no nosso santuário a gente usa muito, né? A importância do turíbulo, né? Na missa. Aqui no nosso santuário, né? Quase todas, né, as liturgias se usa o turíbulo. O senhor poderia falar um pouquinho para nós dessa importância de usar o turíbulo? Por que usar o turíbulo? Então, eu vejo o uso do turíbulo nas grandes igrejas. A igreja de vocês é igreja alta, bem arejada. Então, agora, às vezes, a gente vai usar, igual lá em Jaguariúna, o santuário é menor, né? Vai usar o turíbulo, tem gente que fica se abanando, né? Dá uma tosse, né? Porque o telhado, a nave do telhado é mais baixo. Às vezes, por causa do frio, o pessoal fecha a porta. Então, mas aqui a igreja é grande, é espaçosa, então o incenso deve encher toda a igreja. Simboliza o turíbulo, é como a nossa oração que sobe ao céu para tocar o coração de Deus. Então, quando a gente usa o incenso, nós também queremos antecipar a glória de Deus, porque acredito lá no livro do Apocalipse fala, né, que a conversão de Isaías, a conversão do profeta Isaías, ele fala que o templo estava tomado de incenso. E ele viu a manifestação de Deus. Então, o incenso é para isso, para ajudar a gente a ver essa manifestação de Deus e também uma antecipação do céu, né? Uma antecipação do céu. E ele também tem os momentos certos para ser usado, né? Não é, né? E sempre o mesmo, né? Sim. Como tudo, existe um ritual a ser feito, né? na celebração. Até a maneira de você... tem os ductos, quando o padre incensa, são 3 ductos de 2. 3 ductos de 2. A igreja recomenda que ao incensar, a quantidade é 3 ductos de 2. Então... Na verdade, a nossa igreja ela é rica demais, né, padre? Tudo tem um sentido, né? Tudo tem um significado. Tudo tem um significado, né? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Não é nem por beleza, nem por, né? Mas por um significado, e né? nada é usado aleatoriamente. Né? Tudo tem um significado. É a nossa oração que sobe e vai tocar o coração de Deus. Muito bem, minha gente, né? Está aqui o padre Claudinei, que nos deu a honra de estar conosco, veio lá, ali de Jaguariúna, né? Pertinho. Né? Mas teve, né, esse prazer de estar conosco aqui, nós dando-nos uma catequese sobre liturgia. E uma coisa sempre muito bom, né, padre? Quando a gente fala da igreja, das coisas da igreja, é muito rico, né? É muito gostoso, né? Falar de Deus é bom, né? Falar bom de Deus é bom. Padre, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Muito obrigado. Obrigado por o senhor estar, né, trazendo uma riqueza para nós nessas nossas lives que nós apresentamos. Deixar aqui também um agradecimento a cada um de vocês que nos acompanharam, que estão sempre conosco.
Gostaria de mandar um abraço todo especial hoje, né, ao Padre Leandro. A última live ele teve de apresentador aqui, que teve as irmãs, né, a irmã Marisele e as irmãs da Copiosa, e ele estava aqui como apresentador. E logo, se Deus quiser, vai estar aqui apresentando novamente com a gente, né? Vai Nós sim. estamos sempre juntos, né, Padre? Um grande abraço. Ao pessoal da Pascom, um agradecimento, né? O Valente, o Daniel, ao André, Deus abençoe, né? A Delita, todo o pessoal, o nosso pároco, o Padre Eliton também, os nossos agradecimentos. E, se Deus quiser, mês que vem, a gente volta com mais uma live para vocês. Padre, mais uma vez, meu carinho, meu muito obrigado, a sua bênção, né? Peço que o senhor deixe aí a sua mensagem, né, ao nosso povo de Baiti. Eu vi que tem alguns aqui lá de Jaguaraíva também, né, aqui na live. Foi colocado o convite nos grupos de WhatsApp. Com certeza, alguns estão aí. Tem alguns aqui conosco. Mas, Padre, fique à vontade a sua mensagem e, após a sua mensagem também, eu peço a sua oração final e a sua bênção. Sim. Eu quero expressar a minha gratidão, primeiramente, parabenizá-los por esse momento, esse espaço que vocês abriram para que eu estivesse aqui falando sobre liturgia. Agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu. Eu fiz o mestrado em teologia sistemática, com especialização em liturgia. E recentemente o bispo pediu que eu assumisse a liturgia na diocese de Jacarezinho. Então nós estamos aí num grupo de pessoas onde cada um é convidado a colocar a sua vida a serviço da evangelização. Então, com certeza, esse momento ele foi muito, muito importante, muito proveitoso para as nossas lideranças, e que tudo isso possa ser aplicado no dia a dia das nossas comunidades. Que a liturgia que a gente desenvolve, a esperança é de que ela possa mostrar o rosto de Jesus. Esse é o nosso objetivo. A liturgia que é desenvolvida na nossa diocese de Jacarezinho leve o nosso povo querido a contemplar o rosto do Senhor bom Jesus. Então, a minha gratidão a todos vocês pela dedicação, pela paciência. Agradeço ao Padre Eliton, ele que fez o convite, e agradeço vocês que vieram aqui auxiliar para que esse momento acontecesse. E agradeço também você que está aí na sua casa, você que participou conosco desse tempo, e tudo isso leva a cada um de nós a amar mais a liturgia, a servir mais a liturgia nas nossas comunidades. E eu quero encerrar essa minha colocação citando o que o Papa Leão XIV falou para nós esses dias a respeito da Santa Missa. Olha só o que ele diz. Quem se aproxima do altar, afirmou o Papa Leão a um grupo de peregrinos franceses. Quem se aproxima do altar deve ter sempre em mente a grandeza e a santidade do que está sendo celebrado. A missa é um momento de festa e alegria.
mas, ao mesmo tempo, é um momento sério, solene, marcado pela sobriedade. Por isso, a atitude de quem serve no altar deve levar os fiéis a entrarem na grandeza sagrada do mistério. Então é isso, a liturgia é isso das nossas comunidades, é a gente se esforçar para que os fiéis entrem na grandeza sagrada do mistério. Então vamos encerrar fazendo uma oração. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que traga para nós sempre o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja, por intercessão dos santos jovens, Carlo Acutis e Pier Giorgi Frassati, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, tá aí então mais uma live concluída com sucesso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.